Como nós havíamos dito, o programa Estilo de hoje recebe Ludmila Bezerra, que na verdade é uma mulher muito interessante, tem algo muito importante a nos dizer e algo também que você aí de casa vai ficar completamente instigado, tanto quanto eu estou. Eu gostaria que você aproveitasse então, Ludmila, e nos explicasse, nos falasse um pouquinho sobre você e nos apresentasse, claro, quem é a Ludmila Bezerra. Bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês. Bem, eu sou brasileira, né, nascida na Bahia, mas cresci em Brasília, sou uma verdadeira candanga, né, como as pessoas da minha geração. E com 26 anos eu me mudei para os Estados Unidos, onde eu vivi 3 anos. Depois retornando ao Brasil, onde eu trabalhei muitos anos em um centro binacional, Brasil e Estados Unidos. E me mudei para a Alemanha, onde vivo há 17 anos. Ou seja, em quase toda a minha vida eu sempre trabalhei com culturas diferentes, né, com pessoas de diversos países. E principalmente em Freiburg, na cidade onde eu moro, porque nós recebemos muitas delegações internacionais por sermos tão conhecidos, né, pelo nosso conceito ecológico. Voltamos aqui então com a Ludmila Bezerra, que é pedagoga e treinadora intercultural. E o assunto de hoje é competência intercultural. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os problemas que podem surgir quando essa competência não existe. Ludmila, eu gostaria então que você nos falasse um pouco sobre, na verdade eu gostaria que você nos desse um exemplo sobre um conflito, né, causado pela falta de competência intercultural. Eu acho que um bom exemplo para se dar é quando é sobre o estilo e a forma de comunicação que as diferentes culturas utilizam, né? Por exemplo, nós brasileiros e muitas outras culturas utilizam uma forma de comunicação indireta. Ou seja, nós não falamos o não diretamente. Nós utilizamos palavras como eu vou pensar sobre isso, mais tarde, até mesmo quando um vendedor na rua te oferece algo para comprar, você fala amanhã, outro dia, né? E isso é traduzido por muitas outras culturas como falsidade. Eles não entendem muito isso. O que é isso? Né? Como eles passam a ter uma certa falta de confiança, né? O que essa pessoa quer realmente dizer? E existem outras culturas e que utilizam a forma de comunicação direta, como no caso dos alemães, né? Eles falam o que eles pensam sem rodeio. E se eles tiverem que fazer uma crítica, eles vão fazer diretamente. E isso também é traduzido por muitas culturas como ofensivo, como agressivo, como rude. Mas, na verdade, as duas pessoas têm o mesmo objetivo. Da sua forma, o alemão, ele sendo direto, ele acredita que ele está sendo honesto, que ele está sendo sincero, que ele está sendo respeitador com o outro. E o brasileiro, utilizando uma forma de comunicação indireta, ele acha que ele está sendo gentil, atencioso, diplomático, ele procura não ferir o outro. Então, esses são exemplos bem típicos de conflitos que podem surgir, sendo que as duas pessoas têm o mesmo objetivo. A memória, uma lógica que as pessoas, eu acho que ainda não haviam pensado nisso. Nós iniciamos a entrevista falando sobre a Copa em 2014, que nós vamos receber aqui em Cuiabá. Com isso, né, consequentemente, receberemos vários turistas, várias pessoas de fora e várias pessoas de culturas diferentes. E você me falou em negociação. Como então nós iremos negociar com pessoas de uma outra cultura que faz outros tipos de negociações, sendo que nós não conhecemos, né, e não temos acesso a isso? É aí, no caso, que entra a sua função nas empresas e para com as pessoas, nesse trabalho que você faz, nesse trabalho intercultural, seria isso? Exatamente. Intercultural. Exatamente. As empresas, eu percebo que aqui talvez seja uma nomenclatura um pouco nova, né, interculturalidade. Mas, na verdade, já na Europa e nos Estados Unidos, isso é muito popular. Né? Com os conflitos interculturais, as pessoas começaram a procurar soluções. E como lidar com isso? Né? As empresas começaram a fazer treinamento e descobriram que um profissional que é treinado para lidar com essas diferenças, ele realmente alcança mais sucesso profissional e fica mais satisfeito. Né? Então, o nosso papel, quando a gente fala assim de cultura, a gente inclusive compara a cultura como um jogo, como você está jogando sem conhecer as regras do jogo. É como você jogar carta com um amigo, mas você não sabe o que é certo, o que é errado, como lidar com isso. E a competência intercultural seria aprender
a lidar com essas novas regras. Né? O programa Estilo de hoje continua, então, entrevistando Ludmila Bezerra, que tem muitos assuntos a nos passar sobre competência intercultural. Eu tenho certeza que você ainda tem muitas dúvidas, tanto quanto eu, por isso que nós continuamos a recebendo no programa de hoje. Mas, Ludmila, na cidade de Fraiburg, onde você trabalha diretamente com a preservação ambiental, aqui em Cuiabá, quais são as novidades que você está trazendo para a gente que pode ser colocada em prática, digamos assim, aqui na nossa capital? Olha, eu acho que a gente, em comparação com Freiburg, porque o Freiburg, na verdade, é um modelo, né, de conceito ecológico, que, inclusive, nós estamos, a cidade está sendo exposta na Feira Mundial de Xangai a partir de maio, o distrito Vauban, que, enfim, já foi tema de Time Magazine, da Globo, de diversos artigos da imprensa internacional. Porque a cidade realmente ela é muito desenvolvida nessa área, né? Eu vendo algumas matérias no YouTube. Gente, acreditem, em Freiburg, em certas vias de Freiburg, os carros têm que andar a 30 km por hora e as bicicletas têm prioridade, é isso? A prioridade é para o pedestre e para a bicicleta sempre, sempre. Agora, de uma forma geral, a cidade, o conceito de transporte da cidade é realmente assim, incentivar o transporte público, né? O cidadão tem que pagar muito caro por estacionamento, ou seja, ele prefere ir de ônibus até a cidade do que pagar um estacionamento caro. E realmente as pessoas utilizam a bicicleta. Tem muitas ciclovias, é um meio de transporte seguro. Sim. E não só pessoas jovens utilizam, as pessoas idosas, executivos, os trabalhadores, as pessoas normais, né? E, naturalmente, com um transporte maravilhoso desse, você não precisa usar o teu carro. Eu acho que o que falta mesmo é investir nos transportes urbanos para que a gente possa deixar o carro um pouco de lado e possa estar fazendo como Fraiburg. Quem sabe num dia, gente? Eu acho que não está tão longe assim, não.